Tá, então levanta a mão. Todas as vezes que você não acordou com uma dor absurda, não foi no médico. Ah, legal. Por que você não foi no médico? Porque estava nota 4, 5 ou 6. Mas, quantas vezes você acordou com uma dor absurda, estourando a boca do balão, e você falou assim, eu preciso ir para o hospital? Meu irmão teve uma fratura exposta com uma história, tinha 11 anos de idade. Lembra, tia? O Rico lembra? 11 anos de idade, meus pais falaram, não sai de casa. Eu falei, tá bom, pai. E eu era Maria vai com as outras, né? Eu sempre fui Maria, eu era Maria vai com as outras quando eu era menor. E aí eu fazia tudo que meu irmão falava, que meus amigos falavam, tal, não sei o quê. Eu tinha uma namorada de 13, 14 anos de idade e que ela tinha queimado a perna dela, fazia mó bullying, assim. E aí meus amigos chamavam ela de Naná Dragão. E aí eu tinha vergonha de namorar ela. Vergonha me achar errado, porque eu queria ser aceito no grupo de amigos que eu estava. Entendeu? Tem gente que começa a fumar por conta disso, começa a usar droga por conta disso, começa a tomar álcool por conta disso. Né? A gente quer ser aceito. 4 níveis de felicidade, um pertencimento é um deles. Você quer ser pertencente, você precisa ser pertencente. Homo sapiens e os caras lá, os homens da caverna, viram que com um grupo de pessoas eles tinham mais chance de sobreviver. É modo sobrevivência, teu cérebro. Ele precisa ser pertencente de um grupo. E aí a gente toma decisões, quando a gente não sabe quem a gente é, a gente fica inseguro, mais suscetível a tomar decisões baseado para ser pertencente em um grupo de pessoas. E eu era essa pessoa. E aí eu peguei, eu e meu irmão saímos de bike e tal, que não sei o que, meu irmão estava na garupa, ele estava dirigindo, o cara que estava na garupa era um gordinho, caiu em cima, pum, fratura exposta. Passou um taxista lá, pegou ele, foi levar ele para o Pan-Americano. Naquela época não tinha celular, era pager. Eu estou falando de 26 anos atrás. Então, eu estou com 37, ou seja, tinha 11 anos de idade. E aí, naquele momento, ele tinha que ir para o hospital, estava fratura exposta, ou seja, estava 10 de 10. Né? Quando a gente faz hipnose, por exemplo, o show que está ali atrás é um dos caras mais fodas que tem de PNL e de hipnose hoje que eu conheço. Então você precisa acessar esse nível aí da pessoa. Maravilhoso. Bom, agora tem uma palestra maravilhosa para vocês. Pode congelar, Cleitão, aí, por favor. Eu vou continuar. Eu tenho mais 4. Nossa, tem produção de conteúdo, tem AI, tem mais 4 funis para entregar para vocês, tá? Combinado? Maravilhoso! Cleitão, deixa eu puxar aqui, pode congelar. Vamos dar uma levantada para chamar a dona... Vamos dar uma levantada... Vê, deu uma clareza aí maior ou não? Sim ou não? Deu uma noção maior sobre o que vender, por que vender... Então vamos lá. Entrega aqui. Então dá o bastão. E aí ela vai colocando lá na hora. Dá para ela lá. Então vamos chamar ela. Vamos começar a fazer o que a gente fez antes de novo. Então vamos bater o pé. Então vai. Jaque, 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 Jaque. Jaque, 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 com vocês, Jaqueline Bezoni. Não, agora sim. É bom que ele me chama e ele esquece que tem a galera de colocar o microfone e tal. Por isso que de manhã vocês ficaram me chamando tanto, eu tava ali com o menino preso nas minhas costas para voltar aqui com vocês. Gente, como já está um pouco adiantado da hora, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o fechamento do conteúdo que eu propus hoje pela manhã, que entregaria para vocês. Agora, uma parte um pouco mais técnica,
não tão técnica assim, tá? Com alguns pontos que eu acredito que é o feijão com arroz que funciona. É aquilo que você faz todo dia e que dá certo. É aquilo que você segue todo dia para deixar a sua marca, o seu posicionamento. Ok? Pode... eu estou aqui com o negócio. Quer colocar? Não tem problema também. Posso ficar com esse aqui. Uhum. Vou só passar aqui que eu já tinha... Agora foi. Que eu já tinha... Só me dá o teu tablet, Má. Vocês estão enxergando direito? Porque de manhã eu estava aqui falando as coisas para vocês, eu não estava lendo, enxergando nada. Eu fui meio que no que eu me lembrava que eu tinha escrito. E eu quero que vocês entendam alguns passos que eu vou explicar agora para vocês, que é o seguinte. Hoje, no começo da minha palestra pela manhã, eu fiz uma pegadinha do malandro aqui com vocês. Eu fiz uma pesquisa para que vocês me dissessem quem vocês são e qual é o seu momento atual. Mas, na verdade, eu já sabia exatamente quem estava aqui. Eu sabia exatamente qual era o perfil da maioria de vocês que está aqui hoje. Porque vocês, não sei se lembram, mas vocês responderam uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi enviada para vocês na sexta-feira, se não me engano, com algumas perguntas, que são perguntas-chave, que direcionam tanto o que vai ser entregue em um evento, em uma palestra, em uma live, quanto o que você pode entregar no seu produto. Por isso que eu escrevi aqui, ó, pesquisa é ouro. Conheça... Tá ruim? Agora vocês estão me ouvindo? Conheça intimamente o seu cliente. Não precisa ir na casa dele para conhecer intimamente o seu cliente. Quando eu falo de intimamente, é saber o que ele gosta, quais são os lugares que ele frequenta, quais são as marcas que ele usa, o que ele consome, quais são os canais que ele mais consome conteúdo, que ele gosta de consumir, se ele prefere ler, se ele prefere ouvir áudios, se ele prefere ver vídeo. Isso tudo vai nortear o teu caminho de entrega de conteúdo, tanto para criar o teu posicionamento e a tua entrega, quanto para melhorar as tuas vendas. Porque quando você sabe qual é a linguagem que o teu cliente prefere receber uma comunicação, você consegue adequar isso para vender melhor, para ser intencional em tudo que você for fazer. Então, eu sei que a principal dor da maioria das pessoas que está aqui hoje é a procrastinação. É a dificuldade de executar. São as limitações na hora de colocar um planejamento em ação. A maioria de vocês que responderam à pesquisa disseram que tem essa dor, que tem esse problema. Bem como a maioria de vocês também tem como desejo, um dos principais desejos, aumentar o número de clientes e, obviamente, vender mais, ter mais faturamento, ter mais lucro. Nessa pesquisa, a gente também pôde perceber que o estágio que vocês estão aqui é misto. Então, nós temos várias pessoas aqui que já trabalham com o digital ou que estão retornando para o digital. E também tem algumas pessoas que já têm uma certa bagagem na área. Bem menos pessoas. A maioria está começando ou recomeçando. Então, tem alguns que têm mais experiência. E também foi possível perceber quem são vocês a nível de área, de nicho. E a maior parte de vocês são terapeutas, são coaches, trabalham na área da saúde, serviços, beleza. Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês porque, com essas informações aqui,
óbvio que a pesquisa era muito maior, tinha muitos outros dados que eu poderia apresentar aqui. Vocês fazem uma análise. Com inteligência artificial é muito fácil de você analisar os dados. Você extrai a pesquisa do formulário, em qualquer formulário que você aplique, pode ser do Google, Google Forms, pode ser Typeform, pode ser Respondi, qualquer formulário que você utilize, você extrai a lista de respostas, sobe numa IA, cria um prompt. Eu acho que tu vai falar sobre inteligência artificial, né? Então, eu vou só resumir isso que depois o Marcelo vai explicar. Mas cria um prompt pedindo que ele te traga o maior número de informações possível para que você possa construir o que você deseja. Que seja um carrossel de conteúdo, que seja uma oferta poderosa, que seja uma promessa, ou então o teu próprio posicionamento através disso. Então, aqui são poucos dados, mas eu já consegui direcionar a minha palestra para vocês. Por quê? Porque vocês precisam de conteúdo que explique como que faz para tirar as coisas do papel. Por isso que aqui eu vou entregar, nesses próximos slides, um mapinha de como fazer com que a tua mensagem seja o mais nítida possível para chegar até o teu seguidor, até o teu cliente, como executar de forma simples, como ter provas sociais que convertam, como ter um funil leve e também a importância de construir uma comunidade forte que te ajude a disseminar a tua causa, a tua tese. Tese é causa. Você coloca o teu posicionamento, o que você defende. Quando você escolhe um posicionamento, você escolhe uma ideia a ser defendida. E, através dessa ideia, você vai fazer com que o teu movimento passe a defender a mesma ideia que você. Quando o teu movimento entende que essa ideia fica de acordo com o que ele também acredita, todos eles vão entrar nessa tua mesma causa e vão defender a ideia junto com você. E aí vai acontecer a mágica da comunidade. E se você, enfim, aqui embaixo eu coloquei que mesmo que você já esteja em uma fase mais avançada do marketing digital, aqui, com esses passos que eu vou te passar, dá para ganhar escala sem perder a tua essência da mesma forma, tá? Eu vou para aqui que eu não enxergo nada. Ó, isso aqui é fundamental no marketing digital. É você saber qual que é a diferença. Isso aqui é um erro clássico que as pessoas cometem, de misturar tudo e colocar num balaio e dizer que está fazendo branding. Essa palavra virou moda agora, né? Todo mundo faz branding. Isso aqui é meu branding. Mas o que é branding? Qual que é a diferença de posicionamento, branding, conteúdo e de oferta? Eles se conectam. Juntos, eles fazem a tua estrutura de posicionamento, porém, o significado é diferente. E você precisa entender qual que é a diferença entre eles para que a tua mensagem seja o mais clara possível. Se misturar tudo isso aqui, vira uma lambança e ninguém entende o que você está querendo comunicar. Não sabe se você está divulgando um evento, se está vendendo, se está fazendo propaganda por outra pessoa. Então, isso aqui é fundamental. Posicionamento é o lugar que você quer ocupar na mente do teu cliente. É o que você defende. É a tua causa. É o que você quer, a percepção que você quer que ele tenha a teu respeito. É o movimento que você quer gerar na cabeça dele, dizendo, opa, eu também quero fazer parte disso aqui. Eu também quero pertencer a isso aqui. Posicionamento é o que gera o pertencimento na cabeça do teu cliente. Branding é a forma como que você vai expressar o teu posicionamento. Expressar esse lugar. Não é o lugar. Não é o posicionamento, mas é a forma como você expressa. Que aí entra toda a linguagem visual, verbal, o tipo de conteúdo que você vai usar, os arquétipos, símbolos, cores,
música. Tem gente que coloca sempre a mesma música nos stories, num projeto específico, para que você marque aquela música e lembre. Branding é marca. Sempre que aquela música tocar, você vai lembrar daquela pessoa. Você vai remeter a uma lembrança, a uma memória, né? Conteúdo, ele é um veículo. É o veículo que vai fazer com que a tua tese, que é o que você defende, se torne replicável, repetível, útil, que as pessoas queiram compartilhar. Conteúdo de valor é aquele conteúdo que gera interesse, que a pessoa vai querer salvar e mandar para o amigo, e mandar para o coleguinha. Então, é um veículo que faz o teu posicionamento se tornar sustentável, a contextualização dos teus valores, das tuas opiniões. E oferta é a transformação que você gera no teu cliente. É a transformação que a tua entrega vai gerar, o que vai acontecer no processo, são os resultados. Ok? Aqui embaixo eu coloquei um exemplo bem típico. Eu sei que tem nutricionistas aqui, então eu coloquei um exemplo para uma área de nutrição. De como que você separa o posicionamento do branding, do conteúdo, da oferta. Então, aqui, ó, um nutricionista X, por exemplo, ele se posiciona como nutri de adesão sustentável, que são aqueles nutricionistas que se preocupam com o meio ambiente, não usar produtos que prejudicam, né, o meio ambiente. Então, esse é o posicionamento do nutricionista. O branding, ele vai usar uma linguagem mais simples, cores mais claras, que transmita calma, que mostrar a sua rotina de alimentação, né? Conteúdo. Aqui eu coloquei séries semanais. O que são séries semanais? É você doutrinar a tua audiência, para que toda semana ela saiba que na segunda-feira vai sair um carrossel com alimentos sustentáveis, alimentos que não possuam glúten, dieta do detox não sei o quê. Então, ele já sabe que naquele dia da semana ele vai lá direto, tu não precisa nem anunciar isso, ele vai direto para o teu Instagram. Aqui eu estou falando de Instagram, mas dá para fazer isso em outras redes. Só que o Instagram é o que mais se usa para vender ultimamente, né? Para começar, pelo menos. Então, eu vou manter os meus exemplos todos focados no Instagram, tá? E a oferta, aqui eu coloquei um programa de adesão em 8 semanas. É importante que você coloque período, tempo. Depois eu vou falar um pouco das provas sociais. É sempre importante que você coloque em quanto tempo o teu resultado acontece. Tem alguns casos que é empírico, né? O produto ele não te dá uma... Como, por exemplo, o holococriação. A holococriação ele é um método que são 90 dias de método. O resultado... Não tem como dizer para a pessoa em quanto tempo ela tem resultado, mas eu sei que, dentre as nossas provas sociais, já aconteceu de, em 24 horas, a reprogramação mental acontecer na vida da pessoa. Então, eu posso falar sobre isso porque eu tenho provas. Então, por mais que seja um conteúdo que não tem um resultado palpável, eu tenho provas de que já aconteceu e eu posso mostrar isso para o meu público na hora de falar sobre a oferta. Amor, sabe o que eu acho legal, de repente, você falar com eles? Eu vejo que tem muito erro de prova social. Hoje eu vejo que as pessoas não sabem que tipo de prova social faz mais sentido colocar, para quem e quando. E vocês são muito bons nesses negócios de prova social. Aliás, com o criador do ano passado, eu fiquei no podcast lá só pegando prova social, né? Como que você identifica uma boa prova social, né? Porque eu vejo que você vê todas, você que aprova todas lá, né? Que o pessoal separa. Hoje eu já não faço mais isso, embora eu seja uma pessoa um pouquinho centralizadora. Só um pouquinho. Eu não seleciono mais, mas assim, a gente recebe milhares de provas sociais por semana. Nós temos uma comunidade ainda no Facebook, porque é uma comunidade onde só
pode colocar coisa positiva. Ninguém pode falar nada de negativo lá. Então, só tem depoimento. E é chuva de depoimento o tempo inteiro. Aí vai um aluno lá, coloca o seu depoimento, já vem embaixo um monte de gente parabenizando e desejando energia positiva, enfim, e aí vira uma vibe muito legal na comunidade. Então, são movimentos que você cria para estimular que os alunos enviem provas sociais. Depois eu tenho alguns slides que eu vou falar um pouco mais sobre a captação da prova social, mas prova social, não existe prova social ruim. Se é depoimento, é bom, é ótimo. Então, o que a gente faz para filtrar? Quando eu tenho um produto específico, que eu quero, por exemplo, falar sobre prosperidade. Então, eu vou selecionar pessoas que faturaram mais, que ganharam dinheiro, que ganharam na Mega Sena. Tem um monte de gente. Embora, é claro, né, a gente sabe que a consciência ela muda. Então, a pessoa ela acaba acessando isso também. Ganha na Mega Sena, ganha prêmios, ganha carro, ganha presente, promoção. Então, eu sempre vou selecionar e vou separar por objetivo. Como o holococriação ele é um treinamento que trabalha com todos os pilares da vida, eu consigo fazer isso de forma mais clara. Mas sempre tem aqueles que vêm, nossa, meu relacionamento mudou, eu ganhei um carro, várias coisas ao mesmo tempo. Tem isso também. Aí a gente usa de forma geral. A única coisa que precisa se preocupar é pedir autorização. Porque se você postar um depoimento sem pedir autorização, a pessoa ela confiou a você. E ela não falou que podia divulgar. E algumas pessoas não gostam. Eu falo isso porque eu já cometi esse erro. De mandar um print de um depoimento e esquecer de tirar o nome da pessoa. Não tinha dados nem nada, mas ela não gostou, mandou tirar do ar, só que o print tinha ido, na verdade foi a minha equipe, o print tinha ido por WhatsApp e não tinha mais o que fazer, porque não tinha como apagar. E aí fica uma situação chata. Então, sempre peça autorização e, quando você for postar, apague os dados sensíveis. Edita ali o post, tira o sobrenome, tira telefone, tira todos os dados da pessoa, deixa o print bonitinho. O vídeo tem que pedir autorização sempre, porque é a imagem da pessoa e isso pode juridicamente dar problema, né? Mas depoimento sempre é depoimento. O que acontece é quando você for captar depoimento, por exemplo, você marca uma live com um aluno para poder gravar a prova social. Então, cria um roteirinho de perguntas que você vai fazer para ele ou para ela. Por quê? Porque a pessoa se emociona quando está na frente do mentor. E ela quer falar de tudo que aconteceu. E ela quer falar. E ela começa a contar a história inteira. E, às vezes, desvia muito e você não vai conseguir aproveitar muito. Ou a tua live vai acabar descendo engajamento porque foi para outro lado da história. Então, questione, pergunte ou prepare essa pessoa. Normalmente, quando eu coloco, por exemplo, todas as nossas lives de pitch, de vendas, nós colocamos depoimentos ao vivo. Antes de entrar no depoimento, antes da pessoa dar o depoimento, eu sempre brifo ela. Então, eu digo quanto tempo a gente tem para ela falar, que normalmente é até 5 minutos no máximo. Eu pergunto para ela sempre me dizer quem ela era antes, como ela conheceu a Elaine e qual foi a transformação que gerou através do holococriação depois, ou qualquer outra coisa que a gente queira fazer. Então, brifar é sempre importante. Quando você tem quando a live é só com a pessoa, aí tem mais tempo, enfim, depois você edita. Mas é importante brifar se você for inserir em alguma live que for fazer uma oferta. Quando for fazer uma oferta, porque senão a pessoa ela se emociona muito. Às vezes você sabe a história dela, mas quando ela senta na frente da Elaine, ela não fala. Não sai nada. A parte mais legal do depoimento ela não fala, porque ela se emociona tanto que ela não consegue expressar. Então é legal fazer esse briefingzinho, porque ela também se sente mais segura em estar ali, né? Então, sobre prova social,
tenham sempre muita prova social, façam um banco de dados de prova social, separem. Não sei se vocês têm 1 produto, 2 produtos, não tem produto, enfim, é legal ter um banco de dados, sempre armazenar e deixar guardadinho tudo, porque prova social é o que mais vende. As pessoas compram porque elas se espelham em quem já passou pelo, elas querem saber que alguém já fez e deu certo. Às vezes só contar a tua história não é tão efetivo quanto ter alguém para provar que realmente funcionou, né? Respondi? Meu Deus. Tô com uma aula aqui que eu vou ter que mudar minha forma de trazer prova social. Falei, caraca, faz muito sentido, né? O que estava de ruim com a pessoa, como conheceu a e-learning e qual foi a transformação. Né? São 3 pilares, né? Porque senão se ela falar só o que aconteceu na transformação, eu não tenho aquela memória afetiva da mudança. Sabe? Porque aí as pessoas não se identificam com a história real da vida dela. E só veem o que aconteceu de bom. Então, é legal que ela tenha mostre a trajetória. Né? Como, por exemplo, nós temos alunos que moravam na rua, que usavam crack, que tem histórias... A menina que... não tinha nada dentro de casa, passava fome com os filhos, vendeu a geladeira para comprar o curso. Ela tinha um dinheiro, ao invés de comprar a geladeira, comprou o curso. Estava na miséria, tinha só arroz, não tinha nem feijão, com 2 crianças. E ela conta essa história. E hoje a mulher é milionária. Ela tem empresas, carro, enfim, mudou totalmente a vida dela. Então, não seria a mesma coisa se ela só dissesse, eu sou milionária. Eu hoje tenho várias empresas, eu comprei o carro dos meus sonhos. Não tem o mesmo impacto, porque não mostra a trajetória. Então, é importante isso. Mas um ponto que eu preciso começar a fazer diferente também é brifar como me conheceu, né? E não só falar como era o antes e o depois. Como te conheceu como também. Me conheceu. Uhum. Né, eu vou ajustar. Gente. Aí eu fiquei com uma dúvida que eu acho que pode ser bom para todo mundo. Como o Marcelo explicou da questão da gente fazer as personas, a gente também faz prova social conectada com essas personas. Porque, por exemplo, no caso do Marcelo e no caso da Elaine, cada um vai ter um problema, um segmento, tal. Então, a prova social de relacionamento é diferente da prova social de dinheiro, como é diferente da de saúde. Como é que você monta o... Tá bom? Tá ruim? Como é que você monta esse mix para fazer a prova social acontecer? É a mesma coisa. Porque o que muda é o resultado, mas é a mesma coisa. A pessoa que está buscando prosperidade, ou a pessoa que está buscando relacionamento, muitas vezes a crença que antecipa isso não é ligada à prosperidade ou não é ligada ao relacionamento. Ela só não tem um relacionamento incrível porque ela tem problemas familiares. Ela é brigada com os pais, ela foi abandonada pela mãe. Ela tem uma crença que antecipa isso. A estrutura ela vai ser a mesma para qualquer área. É chuva de depoimento, tudo que vier a gente coloca na rede. Inclusive, a gente faz páginas. Eu já fiz milhares de formatos, assim, todos que vocês possam imaginar, eu já criei. Mas eu tenho, dentro do site Elaine Orives, a gente tem uma página com vídeos de depoimento. Eu tenho e-books separados por área. Tenho um e-book só de relacionamento com vários prints de depoimentos que a gente recebe, outro só de prosperidade, outro só de saúde, outro só de emagrecimento. A gente vai separando tudo que vier. É porque assim, o nosso nicho ele é diverso. Eu tenho uma persona múltipla. Eu não tenho uma persona específica. Então, o que o mercado digital... E isso foi um perrengue lá no início da nossa trajetória. Porque em tudo que era mentoria que eu passava, eles me obrigavam a desenhar uma persona. E eu dizia, mas, meu Deus, o meu produto
Se a pessoa tiver dente na boca, mais de 14 anos, nem dente na boca precisa. Se a pessoa tiver mais de 14 anos, já pode fazer o curso. Se ela tiver 95, ela pode fazer o curso. Homem, mulher, não interessa. Qualquer pessoa pode fazer este curso. E todos os outros que a gente oferece, porque é para pilares da vida. Como que eu vou desenhar uma persona? Aí, depois, com o tempo, eu fui aprendendo que eu não tinha essa necessidade monstruosa de desenhar uma persona única. Porque o que se fala muito e que isso eu concordo, você não tem que tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. Porque aí sim complica. Eu não tenho que criar um conteúdo para cada tipo de pessoa. Eu crio um conteúdo misto que vá conversar com dores ou desejos. Porque aí fica muito mais fácil de eu interpretar o que as pessoas pensam. Eu não preciso ir lá buscar um conteúdo para homem, um conteúdo para mulher, um conteúdo para criança. Eu posso diversificar isso baseado em dores e desejos. Que aí fica mais fácil. E é claro que o nosso público, no caso da Elaine, é 80% feminino. Então, eu sei, porque eu faço pesquisa, eu sei que é 80% feminino, eu sei que elas têm idade entre 25 a 55, 60 anos, eu sei que a maioria é 40 a mais. Mas eu tenho idosos, muitos idosos, eu tenho muitos homens. Então, eu não vou deixar de vender para eles. Eu sei que existe um percentual muito maior e que eu vou trabalhar algumas linguagens mais femininas. Mas esses tempos, por exemplo, a gente mandou um e-mail, a nossa cópia escreveu um e-mail e ela falou alguma palavra no feminino. E o cara respondeu e disse, como que vocês não sabem com quem vocês estão falando? Ele ficou puto porque recebeu um e-mail com uma palavra feminina, como se a gente estivesse falando com uma mulher. E como a gente coloca, né, first name, sempre coloca o nome da pessoa ali, fica estranho mesmo embaixo. Então, a gente tenta adequar para que fique uma linguagem neutra em toda a comunicação. Jaque, eu tenho uma pergunta aqui. Oi. Para quem está começando e sente que também tem um público misto como o de vocês, como você orientaria a gente a começar ou mapeamento? Porque você já tem essa noção do que o público maior é feminino. Como você orienta a gente a fazer isso? Porque eu tenho essa dor, eu também tenho um público misto e tem hora que eu não sei como me posicionar de uma forma clara, que não fique essa coisa meio confusa. Aí é direcionamento de conteúdo, mas primeiro, para fazer pesquisa, ou você pode, eu não sei se você já tem alunos. Tem. Então, são dois tipos de pesquisa. Você vai fazer pesquisa com os teus alunos, e são perguntas diferentes. Porque nessa pesquisa, você vai entender por que ele comprou de você. O que chamou a atenção dele. E quando ele te disser o que chamou a atenção dele, esse é o conteúdo que você tem que produzir. Aí, na pesquisa que faz para público em geral, você pode fazer perguntas diferentes, seja por formulário, seja no Instagram. Instagram é muito legal fazer pesquisa, porque você vai gerando engajamento dentro do perfil. Então, vai fazendo enquete, vai fazendo caixinha de pergunta, vai fazendo um storytelling por dia, ou uma vez por semana, né? Caixinha eu não oriento colocar todo dia. Então, uma vez por semana, para quem está começando, é legal. Por quê? Eu estava falando com... Não lembro com quem eu estava falando sobre quando você tem medo de falar em público. Quando você tem medo... Foi contigo, né? Medo de gravar... Não só medo, mas... pavor ou ódio de gravar vídeo, não quer aparecer de jeito nenhum, mas você quer vender, né? Então, uma forma legal de desbloquear essa questão do vídeo é responder pergunta na caixinha. E eu vou falar um negócio para vocês que está gravando, mas pode cortar depois para não dizer que eu menti.
Mas, no começo, quando você coloca uma caixinha de perguntas, nem todo mundo tem uma audiência que corresponde. Então, você pode plantar umas perguntinhas para você responder. Vai lá e escreve uma pergunta que seja adequada ao teu perfil, ao teu conteúdo e responde em cima da tua própria caixinha. Porque você vai utilizar essa resposta e não é mentira, não está enganando ninguém. É um conteúdo teu que você vai responder. Depois você baixa essa caixinha e posta no teu feed. Aí matou dois coelhos numa cajadada só. Porque você não precisa gravar Reels direto, mas já tem um conteúdo de valor, porque Stories vai sumir em 24 horas. Você fica com aquele vídeo, que é um conteúdo que você domina, porque você domina o teu conteúdo, coloca lá, responde a pergunta. No começo, gente, eu sempre tinha esse pavor de gravar vídeo, e foi assim que eu comecei a falar um pouco mais. Porque responder pergunta, para mim, era muito mais fácil do que sentar na frente de uma câmera e criar alguma coisa na minha cabeça que eu pudesse falar. Então, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa, eu me sentia mais confortável, porque parecia que eu estava conversando com alguém. E, para mim, isso era mais fácil. E no começo, gente, você vai gravar, vai apagar, vai gravar, vai apagar, vai gravar, vai apagar. Vai chegar uma hora que você vai dizer, beleza, posta e sai correndo. Aperta no botão e não olha nunca mais. E é bom que tem filtro para as meninas, não precisa fazer maquiagem, né? Aí, quando você vai começar a gravar conteúdo, você vai gravando por ali, depois você vai entrando no ritmo e vai gravar normal. Mas é uma forma de você desbloquear esse medo. Imagina. Aqui eu falei um pouquinho de manhã, que é sobre essência, né? A nossa essência, ela sempre vai ser o nosso norteador, a nossa bússola. É o que vai dizer o caminho que você tem que seguir, como que você tem que seguir. São os teus valores, é o que você acredita, é a tua causa, é o que você defende. Então, na essência, você tem que colocar e deixar muito claro quais são os seus valores e qual é a causa que você defende, para que as outras pessoas também queiram fazer parte disso. Agora, além de estabelecer os teus valores e mostrar o que você acredita, o que é importante para você, é muito importante que você saiba quais são os seus nãos, que é aquilo que você não negocia, que para você não interessa. Jogo do tigrinho, um exemplo aqui. Tem uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, divulgando aqui, vai ser influenciador, nananã. Jogo do tigrinho. Se para você está tudo bem, eu sou um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se para você está tudo bem, beleza, você vai divulgar o tigrinho, vai ganhar dinheiro através disso. Na internet é uma das fontes de renda que é possível. Agora, dentro dos meus valores, não me interessa quanto dinheiro eu vou ganhar com isso. Para mim, não é negociável. Não faz parte da minha essência isso. Então, não vou ganhar dinheiro através disso. Eu prefiro passar essa oportunidade. Então, o teu posicionamento é isso aqui. É estabelecer quais são os teus valores e também o que você não tolera de forma alguma. Promessa, o Marcelo já falou para vocês como é que faz. Eu gosto muito de fazer a promessa em 12 palavras, porque fica claro o que você precisa estabelecer na tua comunicação. Que eu ajudo quem? Então, quem que você ajuda? Essa aqui é a promessa que você vai colocar em todos os lugares. Eu ajudo a tais pessoas a transformação, que é o resultado, o que você gera, com o teu método, o que você faz. E aí, se tiver o tempo, em tantos dias. Fica uma promessa clara, sustentável. Sustentável, gente. Sustentável é que você vai conseguir entregar. Não adianta criar uma promessa que não pode ser entregue.
Não adianta dizer que vai ganhar 10 mil reais em uma semana se você não consegue fazer isso pela pessoa. Porque você só se queima através disso, tá? E conteúdo em 3Ps é o que eu gosto de aplicar, que é um motor de aceleração, que é a prova social sempre por primeiro, que para mim, se você pode não ter uma oferta super clara, mas se você tem uma prova que mostra exatamente o que você faz, ela já te sustenta ali no mercado, ela te dá autoridade. Então, começo sempre pela prova. O princípio, que é um método claro e específico, é o que você entrega, é o que você faz, explicando como que você chegou até ele, por que ele dá resultado. Então, é importante que você saiba explicar isso em uma frase. O teu método dá resultado como? Através do quê? E pessoal. Pessoal é o quê? Humanização. Lembra que eu falei hoje de manhã que pessoas compram de pessoas? Então, saia um pouco daquele jogo de só divulgar venda, porque Instagram é rede social, gente. Instagram, por mais que você queira ficar ali divulgando o teu produto todo o tempo, ele não vai deixar de ser rede social. Ele não é igual ao YouTube. As pessoas acessam o YouTube para estudar. Instagram, não. Instagram é rede de fofoca. Instagram tem que ser criativo. Instagram tem que chamar atenção. O começo de um vídeo, ele pode fazer com que a pessoa fique no teu perfil e queira olhar todos os outros vídeos, como ele pode espantar a pessoa do teu perfil. Então, os 3 primeiros segundos de um vídeo, ele é essencial para que a pessoa permaneça no teu perfil. Então, prova, princípio e pessoal, que é a humanização, que é você mostrar um pouco da tua rotina, mostrar que existe um ser humano ali do outro lado, mostrar que você faz aquilo que você ensina, porque fazer o que você ensina já é também uma prova social. Tem muita gente aqui que não vai ter prova social, que está começando agora, que não tem alunos. Então, depois até eu vou falar um pouco mais, mas aí você vai usar a tua jornada do herói, que é a tua história, é o teu storytelling. O Marcelo já ensinou vocês a criar um produto. A partir do momento que você cria o seu produto, você começa a conectar o seu produto com a tua história. E a tua história vai fazer com que as pessoas se conectem com isso e queiram também fazer parte do teu movimento. Essência protege tanto na questão dos teus valores quanto ao que não é negociável para você. Promessa é o teu guia e conteúdo é o que sustenta, é o que faz com que tudo com que o movimento aconteça. Eu não tenho uma... É porque assim, não é uma porcentagem. Tem pessoas... Vou te dar um exemplo. Elaine. Se a Elaine pudesse não aparecer nunca, não apareceria. Não gosta de gravar, não gosta de fazer stories. Ela faz porque é necessário. Quando a gente coloca uma caixinha e pede o que as pessoas gostariam de ver, chove de gente. Tua rotina... O que você come? Que hora você levanta? O que faz de manhã? Vai na academia? Né? É rede social. É fofoca. As pessoas querem ver a xícara dela. Então, a gente tem que dosar. Então, o percentual ele vai depender muito da tua disponibilidade. Prova social, eu coloco todo dia. Todo dia a gente coloca uma prova social na rede. Agora, a humanização, eu já tento fazer movimentos que não precisem tanto da Elaine. Então, por exemplo, se eu tiver uma foto do café da manhã dela, não necessariamente pode ser daquele dia, mas eu posso usar. Se for uma rotina da social media, não sou eu que faço, mas se for uma rotina da social media, começar o stories do dia com um bom dia, se a tua rotina é essa, porque a rotina de conteúdo quem vai criar é você, baseado no teu tempo e na tua rotina. Cada pessoa tem a sua rotina.
Se eu não faço academia de manhã, por que eu vou postar isso? Né? Se eu não tomo café, eu vou postar café por quê? Então, depende muito da tua rotina, né? E falar sobre método, já vou passar para ti. Falar sobre método é vender sem vender. Instagram tem que vender. Eu sei que é uma rede social que eu falei até agora, mas Instagram tem que vender. É uma ferramenta de venda. Só que você precisa saber que estratégia usar para fazer isso. Porque se você ficar o tempo inteiro colocando lá, compra aqui, compra aqui, compra aqui, de tanto por tanto, compra aqui, a pessoa enche o saco e vai embora. Então, eu tenho que mostrar para a pessoa um conteúdo de valor que, no final, tenha um CTA, que é um call to action, uma ação que ela precisa fazer para saber mais a respeito daquilo. Só que, primeiro, eu tenho que entregar um conteúdo de valor. Você está com o microfone? Tô. Pode falar. Boa tarde. Entrando um pouco naquilo que você estava comentando, que algumas pessoas ainda não têm não tem alunos, né? Não tem o que e usar a sua própria história, né? A história do herói e tal. E quando a pessoa ela tem um produto, ela sabe, né? Para quem pode estar colocando esse produto, só que chega outras pessoas que pode ser que entendem mais e fala assim: se você não é ninguém no digital, ninguém vai comprar o seu produto. Teria algum momento certo para poder estar vendendo esse produto? Por exemplo, primeiro estruturar a sua página lá no Instagram, tentar ser alguém como referência e depois ter esse produto, ou eu já posso ter esse produto mesmo sem ser ninguém no digital, não ter divulgado, assim, ter começado a divulgar quem eu sou, mas sem ter muitos seguidores, sem ter aquelas outras pessoas que como que eu vou dizer? Que essa audiência, entendeu? Você acredita no que a pessoa comentou? Eu sei que você não é ninguém? Eu sei que torna mais difícil você não ser conhecido e tentar vender. E aí isso acaba tendo uma Mas essa não foi uma né? pergunta. Você acredita? É a tua crença sobre a opinião de uma pessoa que nem vai comprar nada de você. Tem pessoas que trabalham com... Como é o nome aquele que vende produto na... Aqueles menininhos que vendem... Pilhado? PLR? Não é PLR. É como se fosse, mas é o que vende produto físico. Não, mas é... Dropshipping. Dropshipping é um exemplo disso. Não sabe quem é o ser humano, nunca viu a cara dele, fatura milhões e às vezes tem 16 anos. Ele está se importando que alguém vai lá e dizer que ele não tem autoridade? E se você tem um produto, você estudou para fazer ele, você tem autoridade. Número de seguidor não dá lucro, gente. Número de seguidor não é faturamento. O importante é você fazer com que a tua mensagem chegue nas pessoas de uma forma coesa, que mostre que dá resultado. Todo mundo começou sem ter aluno. Um dia vai vir um, depois vai vir dois. Aí o um que já teve resultado vai indicar para o outro. E assim a gente gera uma comunidade. Agora, acreditar no comentário de uma pessoa que foi infeliz, que foi na tua casa falar que os teus quadros são feios, tá perdendo tempo. Hater é maravilhoso, porque só impulsiona os posts da gente. Deixa eu comentar. Muito bom. Qual que foi a frase que ela falou? Todo mundo começou sem aluno? Todo mundo começou sem aluno.
Todo mundo começou do zero, né? Literalmente. A não ser os herdeiros. A não ser os herdeiros, né? Maravilhoso. Amor, qual que seria uma mensagem que você poderia deixar para talvez aquelas pessoas que... Eu não vou falar assim como você, porque você sempre acreditou no teu potencial, você sempre teve, de certa forma, assim, um drive interno de querer ir lá e fazer. Não. Pelo menos no momento que eu conheci. Se fosse assim, eu não teria nem pisado aqui. Eu estava morrendo hoje de manhã, dizendo, meu Deus. Mas ela faz. Preparei. Mas ela vai lá e enfrenta. É que entendeu? é aquele lance de vai com medo mesmo. Essa é a diferença. Então, o que você falaria para as pessoas que têm potencial, sabem que, cara, elas, sabe quando ela quer e quando ela sente que ela tem uma potência aí dentro, ardendo na alma, ardendo no coração, e parece que ainda tem uma... Lembra do elefante de ontem? Parece que tem uma corda assim que... Cara, eu quero ir, eu tô vendo a praia do outro lado e tá aqui. Eu quero ir, e tá preso. Qual que seria uma mensagem que você... Hoje vocês estão com quantos mil alunos? 120 no Olo e em torno de 300 em todos os cursos. São 300 mil alunos. Com 17 anos de marketing digital, você imagina a quantidade de reclamações que ela já recebeu. Você imagina a quantidade de directs meio estranhos que ela recebeu, vamos colocar dessa forma. Ainda recebe. Ainda recebe, e eu vejo. Todo dia. Tá? Não para nunca. Os haters em lives, os bloqueios, os não sei o quê, né, Cádio? Sempre. Então, o que você falaria para essa pessoa que ela quer ir para um elefante de potencial, que tem uma força grande, que tem uma potência, que quer ir, mas tem a corda aqui? O que você falaria para essa pessoa, para todos que estão hoje do online, Janaína, Virgínia, Paula, Gabriel, e para todos que estão aqui presentes? O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que é um pouco naquela mesma resposta que eu dei de manhã. Qual que é o tamanho da tua dor e qual é o peso do teu objetivo? Quando a gente começou, a Elaine trabalhava, depois que ela quebrou e ela começou a estudar, ela passava 48 horas sem dormir, estudando e se preparando para algo que ela acreditava. Depois de se preparar, a gente começou a ela começou a participar de palestras e ela tinha muito medo. Eu uso o exemplo dela porque eu trabalho com ela e ela é expert, né? Eu fico nos bastidores. Ela tinha muito medo e ela tinha filhos pequenos, mas ela não tinha alternativa. Ela tinha que viajar, fazer palestra para colocar comida em cima da mesa. Precisou ser uma decisão, uma escolha. Não tinha alternativa. Ou era isso, ou era passar fome. E ela passou fome, mas as crianças não. Porque ela sempre fez o que precisava ser feito. Muitos dos eventos, os primeiros eventos que nós fizemos, não teve ninguém que comprou. Não vendemos um único ingresso. Nós arcávamos com os custos. Eu fazia aquele spam que eu falei, que eu expliquei de manhã. Eu entrava em comunidades do Facebook. Na época tinha as comunidades do Facebook. Eu divulgava em tudo que era lugar, LinkedIn. E eu usava uma estratégia que era: você foi selecionado para um evento, você ganhou, está lotado. Mas tem uma vaga e você foi selecionado. A gente viu que você curtiu aqui. E assim, botava lá 90, 50, 90 pessoas free. Construção de autoridade. É fazer com que cada vez mais a tua comunidade vá aumentando ao ponto que você não precise mais falar sobre a sua mensagem.
A comunidade vai falar sobre ela. E, às vezes, para começar, você vai precisar fazer palestra gratuita, você vai precisar falar com 2, 3 pessoas. E mesmo que você esteja fazendo uma live para uma pessoa, entregue 200% de você para aquela pessoa. Transforme a vida daquela pessoa. Porque ela com certeza vai falar de você para outra pessoa. E o amigo do teu amigo também tem um amigo. E é assim que as coisas vão acontecendo. Então, não se limite a entregar. Não tem ninguém aqui, não vou mais fazer live. Eu já estou entrando há 2, 3 dias seguidos, não entra ninguém, não vou mais fazer live. Persistência. Quando você tem um objetivo nítido na sua mente, você faz o que precisa ser feito. Desistir não é opção. O que você falaria em termos de produção de conteúdo? Né? A pessoa quer dar uma guinada nas redes sociais, que ela quer conseguir vender o peixe dela, vender um serviço, né? Um programa de terapia. Eu sei que vocês estão fazendo agora um lance digital lá. Mentorias, ela quer vender o peixe dela. Qual que seria a sua sugestão para as pessoas que estão produzindo conteúdo hoje? De repente, assim, frequência de stories, dentro do que você entende que deve funcionar. Eu assim. vou mandar para vocês, eu tenho várias coisas aqui que eu trouxe que é bem prático. Eu vou mandar para vocês. Posso mandar para eles? Lógico. Não sei, vocês querem? Sim. Ah, quer? Não, então beleza. Não, vai aqui. Eu tô com birra. Aqui, ó. Aqui, ó, tem várias coisas que eu fui... Por que eu não consigo passar? Vai passando. Você passa aí, Cleiton, por favor. Ó, aqui tem criação de movimento. Então, isso aqui depois é bem simples, a gente já falou sobre quase tudo. Todos os slides, eu sou incrivelmente palestrante, vou falando antes de mostrar, né? E aí eu já passei por quase tudo que eu escrevi aqui, mas para vocês terem fixo e terem em casa, depois vocês deem uma olhada nisso aqui, eu vou mandar para vocês. Mas aqui fala um pouco sobre, primeiro, a criação de um movimento, que é quando você vai deixar a tua marca, criar a tua hashtag, criar um nome forte, algo que as pessoas que remeta a vocês ou ao produto de vocês, que é muito importante. Por quê? Porque de tanto você repetir aquilo, entra na mente da pessoa. Mas só que é isso, sabe? É não pular de galho em galho. Você não tem que ficar falando de vários temas. Você tem que escolher uma tese e sustentar essa tese por pelo menos 90 dias. E medir os resultados. Pelo menos 90 dias. Não desista do tema. Vai fazendo ajustes. Para que um Instagram performe melhor, você precisa ter ele minimamente organizado. Se for entrar no Instagram da Elaine, vão dizer, ela está falando isso lá lá é totalmente bagunçado. Por quê? Porque nós temos muitos movimentos ao mesmo tempo. Então, lá a gente fala sobre Olo, a gente fala sobre co-criador milionário, a gente fala sobre herdeiros, a gente fala sobre as nossas salas secretas. Então, tem muita coisa acontecendo lá e fica um pouco difícil de organizar dessa forma. Mas, para vocês que estão começando, quem está começando ou quem quer escalar, é legal que você tenha algumas estruturinhas básicas dentro do Instagram, que são estruturas de organização. Então, essas séries semanais, elas são legais, porque elas doutrinam o teu cliente, fazem com que ele entre no teu perfil de forma automática, em dias específicos, para consumir o teu conteúdo. Então, ele vai saber. A gente tem, por exemplo, a Sexta-feira da Alegria. Sexta-feira da Alegria, a gente vai postar um meme lá que para as pessoas vibrarem na frequência da alegria. Então, as pessoas já sabem que vai ter isso lá na sexta-feira. Anota aí, gente. Então, façam coisas que estimulem as pessoas a procurarem vocês, e não só você procurar os teus seguidores, tá? Amor, duas coisas, e uma delas você não vai gostar, mas eu acho que é legal. Primeiro, a Lilian Coelho ali está escrevendo, foi a primeira vez que eu ouvi conselhos para pessoas reais, com dificuldade e iniciando. Normalmente as falas parecem ser somente para quem já é muito, já está muito além e fazem e fazem a gente se sentir com sonhos inalcançáveis. E eles fazem a gente ter a certeza de que sim,
é possível, apaixonada por, no caso, pelo que você falou. Gente, gostei muito da Jaque, já estou seguindo ela. Eu estou lendo porque ela não está conseguindo enxergar, tá? Vulto, assim, na minha... Eu tenho uma ideia. Eu não sei se você vai me matar agora ou mais tarde, lá em casa. Os seus dois, junto. O que a Jaque tem para entregar é conteúdo infinito. Tô tentando correr. É infinito. Mas Segurar você. tem um conteúdo aqui, só um segundinho. Tem um conteúdo aqui de criação de movimento e comunidade que é a base de como sair de cliente para fã. Cliente para clientes fiéis, fã. E elas são, eu falaria que elas são top 3 no mercado de conseguir fazer isso. Em qualquer nicho que tem. Pode citar qualquer nicho. Elas são top 3. Porque é incrível o quanto que as alunas delas são fã. Você não tem noção. É assim, incrível. É coisa de louco, você não? Vocês Tem que um monte de aluno aqui, como é que não tem noção? Não, assim, eu acompanho, gente. A gente tava lá na Argentina, na praça do não sei o que, não sei, da Buenos Aires. Aí tava andando lá. Jaque, Elaine, meu Deus, na praça de Buenos Aires, não pode ser. Ficou pulando ali. Mano, No Chile também. a gente tava subindo a montanha para esquiar. Eu, Vanessinha, a Thaís, que também é aluna, a gente encontrou subindo a montanha. Mas enfim, elas são muito boas nisso. Então o que eu gostaria de propor? Que eu acho que será Vai ter royalties? legal. Lógico que vai ter ROI. Então tá bom. Eu estou propondo uma aula, uma masterclass online para Jaque entregar esse movimento e comunidade. Quem que gostaria de uma masterclass online da Jaque nessa ou na próxima semana? Quem gostaria aí? Fala assim, dita aí online. Você gostaria ou não? Vocês iriam nessa aula, sim ou não? Iriam? Amor, o que você Vambora. acha da ideia? Claro, com certeza. Super Aê! top. Online, sim, quero. Maravilhoso. Né? Ela vai estar lá de Ele casa, vou estar alimenta. fazendo minhas anotações, assim. Gente, o que eu aprendo, assim, elas estão em masterminds dos melhores do mercado. Assim, mastermind do Marcos Paulo, mastermind do Rosa, mastermind da Kenia Gama, onde estão os maiores do mercado de números de marketing digital. As pessoas que mais faturam dinheiro no Brasil do marketing digital, a cada X tempo, eles têm uma sala que eles trocam ideia e fazem hot seat, que é basicamente uma pessoa senta aqui e todos vocês aí são aí, a pessoa fala, gente, eu tô com um problema aqui. E aí vocês começam a tacar a solução na pessoa. De tudo quanto é lado. Então, de criação de comunidade, eu vou falar assim, elas são muito boas nisso, né? E não é porque ela é minha noiva, mas realmente ela é muito boa no que ela faz, né? Ah, tem uma comunidade kids, é verdade, o filhinho da Lê, né? Aqui. Muita saudade de você. E eu quero ver você, Elaine. Calma aí. Já que tudo bem, eu tô com muita saudade de você. E eu quero ver você, Elaine, todo mundo aí de novo logo. No Concreto Milionário ou um outro evento que tiver. Mas eu quero ver vocês logo, tá? Super beijo. Ele faz curso, ele faz técnica, ele é um amor. É o filho da Lê. Entendeu? Quantos anos ele tem, Lê? 9 anos de idade, tá, gente? Faz Holo Kids, técnica de reprogramação mental. Legal, viu? Um tema bem bacana. Gente, uma salva de palmas! Jaque! Obrigada, gente. Amém. Jaque. Obrigado, irmão. Te amo. Gente, seguinte.
São 4h44. Opa, são 4h44. Eu tenho 4 funis de vendas para compartilhar com vocês. Como fazer um conteúdo com inteligência artificial, picotar um vídeo gigantesco, inteligência artificial com alguns cliques, para você ver um vídeo de 30 minutos, você consegue 10 reels, puxar 10 reels desse vídeo de 30 minutos, e ele seleciona os vídeos de 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos. Ele dá o título do vídeo e a capacidade de viralização desse vídeo. O vídeo já editado com legenda. Isso é uma coisa. Outra coisa, quero mostrar como fazer as fotos. Quero mostrar como a gente faz PDF. Tá bom? Tudo isso agora e 4 funis de vendas que eu vou compartilhar com vocês também. O funil do Social Selling, eu vou abrir eles aqui. O funil do Social Selling, como que a gente faz aqui. Eu faço desde 2023 o funil do Social Selling. E eu falo assim, mais do que Social Selling, que é vendas ativa. Eu abordo pessoas no Instagram que não me seguem, que nunca me viram na vida. Eu consigo converter mentorias de 15, 20, 30 mil reais. Eu vou mostrar como eu faço isso, tá? E 3 outros funis que a gente aplica aqui de forma fluida, que vem funcionando muito bem pra gente. Combinado? Vou mostrar uma sequência de stories para vocês. E eu preparei preparei uma meditação com algumas surpresas específicas nessa meditação para finalizar o dia com chave de ouro. Eu não quero terminar aqui o horário que a gente terminou ontem, que foi que horas? 8h30. Quero terminar bem antes, tá? Então a gente vai liberar vocês agora. 4h46. Opa, mais uma venda caindo aqui, maravilhoso. Aliás, não, a gente faz isso quando a gente voltar. 4h46, vamos voltar. Come alguma coisa, voltam 5 horas. Que a gente tem muito conteúdo e não quero estender muito longe, que eu sei que vocês têm Fantástico para assistir, né? Com certeza. Estão com vontade de assistir o Fantástico? Fechou? 5 horas e está de volta.